Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante sobre uma das criaturas mais misteriosas e impressionantes descritas nos textos antigos. O ser celestial coberto de olhos, um guardião tão poderoso que até mesmo os anjos tremiam em sua presença. Imaginem só, um ser que não é feito de carne nem de ossos, mas de pura energia divina. Seu corpo inteiro é coberto por olhos que nunca piscam, nunca dormem e não deixam escapar absolutamente nada do que acontece no céu ou na terra. Não estamos falando de um monstro ou uma aberração, mas sim de um guardião divino que transcende nossa compreensão humana. Para entendermos melhor essa figura extraordinária, precisamos voltar no tempo até o livro de Enoque, uma obra antiga que nos revela segredos fascinantes sobre o reino celestial. Este texto, escrito entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo, nos apresenta visões impressionantes do trono de Deus e das criaturas que o cercam. O ser coberto de olhos aparece como um guardião do trono divino. Uma criatura tão majestosa que sua mera presença causava temor até mesmo nos anjos. Mas por que tantos olhos? Na cultura antiga, os olhos simbolizavam vigilância, conhecimento e luz espiritual. Ter incontáveis olhos significava uma percepção que ultrapassava as barreiras do tempo e do espaço. Este guardião celestial não estava ali apenas para vigiar. Ele era a própria manifestação da onisciência divina. Cada um de seus olhos representava um aspecto do conhecimento universal, garantindo que nenhum segredo, seja humano ou angelical, permanecesse oculto da vista do Criador. O mais intrigante é que essa criatura não aparece apenas no livro de Enoque. No livro de Ezequiel, encontramos descrições semelhantes de querubins com múltiplas faces e asas cobertas de olhos, cercados por rodas místicas que também eram repletas de olhos. Era como se todo o universo estivesse sob constante vigilância. Mas o que tornava esse ser tão temido pelos próprios anjos? A resposta está em sua natureza como extensão direta do poder divino. Assim como os serafins, descritos por Isaías, precisavam cobrir seus rostos diante da glória de Deus, o ser coberto de olhos irradiava uma santidade tão intensa que até as criaturas celestiais não podiam suportar. Na tradição mística judaica posterior, especialmente na Cabala, esse ser ganhou ainda mais significado. Os místicos o interpretavam como um mapa vivo da consciência divina, cada olho representando uma emanação diferente do poder do Criador. Essa imagem poderosa influenciou não apenas as tradições religiosas, mas também nossa cultura moderna. Do famoso olho que tudo vê, até representações em obras de fantasia e ficção científica, o conceito de uma vigilância divina onipresente continua ressoando em nossa imaginação. O ser celestial coberto de olhos nos ensina uma lição profunda. A verdadeira santidade não é algo confortável ou domesticado. É uma força avassaladora que nos lembra constantemente que nada escapa à justiça divina. É um guardião eterno que mantém a ordem no universo através de sua vigilância incansável. Quando mergulhamos mais fundo nesse tema, percebemos que esse ser não é apenas uma figura antiga perdida no tempo. Sua presença ecoa através dos séculos, transformando-se em símbolos que conhecemos até hoje. Já reparou no famoso olho que tudo vê? Ele está em todo lugar, desde religiões até símbolos políticos modernos. No misticismo judaico, especialmente nas escolas da Merkava, esse ser coberto de olhos tem um papel ainda mais profundo. Imaginem uma carruagem divina como descrita por Ezequiel, onde cada roda é coberta de olhos e gira em todas as direções. É como se o próprio universo fosse uma máquina viva e esses olhos fossem suas janelas, garantindo que tudo permaneça em perfeito equilíbrio. O mais interessante é que até os próprios anjos temem essa criatura. Pense nisso. Seres celestiais,
poderosos e gloriosos, sentindo temor diante de algo. É como estar diante de um espelho que mostra toda a verdade, sem filtros, sem disfarces. Não há como esconder nada desses olhos. Na arte medieval, pintores e escultores tentaram capturar essa imagem impressionante. Eles representavam anjos e querubins, com olhos espalhados por suas asas, lembrando os fiéis de que estavam sempre sob o olhar divino. Para o povo comum da época, era uma mistura de conforto e inquietação. Afinal, como esconder seus segredos de alguém que tudo vê? Alguns estudiosos modernos veem esse ser como uma espécie de escriba cósmico. Cada olho seria como uma memória viva, registrando eternamente tudo o que acontece. Nada se perde, nada é esquecido. É uma ideia que influenciou até mesmo o conceito do julgamento final em várias religiões. E as interpretações não param por aí. Tem gente que analisa esse ser sob uma perspectiva psicológica, vendo nele um símbolo da nossa própria consciência. Aquela voz interior que sempre sabe quando estamos tentando esconder algo de nós mesmos. No fim das contas, esse ser continua cumprindo seu papel até hoje, nos lembrar de que existe uma visão maior que a nossa, uma visão que vai além do físico e enxerga o que há de mais profundo em cada um de nós. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Pois é, essa ideia do olho que tudo vê não é exclusiva de uma única cultura. É impressionante como diferentes civilizações, separadas por oceanos e séculos, desenvolveram símbolos parecidos. No Egito Antigo, temos o famoso olho de Horus. Na tradição hindu, encontramos conceitos similares, e na Grécia Antiga, até mesmo o gigante Argos Panoptes aparece com seus 100 olhos vigilantes. Mas é no livro de Enoque que encontramos uma das descrições mais impressionantes. Um ser celestial coberto de olhos, tão majestoso que até os próprios anjos tremiam em sua presença. Mas por que tantas culturas diferentes chegaram a uma imagem tão semelhante? Será que existe algo em nossa consciência coletiva que nos faz imaginar o divino como uma presença que tudo observa? O mais interessante é que esses olhos não representam apenas vigilância. Cada olho é descrito como uma fonte de luz, como estrelas brilhantes. É como se esse ser fosse um corpo celestial feito de milhares de pontos luminosos, cada um revelando uma parte da verdade universal. E não estamos falando de uma vigilância opressora, como aquela descrita por Foucault em seus estudos sobre controle social. Não. Esse ser celestial representa algo muito mais profundo, a justiça divina, a verdade que não pode ser escondida, a luz que revela todos os segredos. Alguns estudiosos relacionam esse ser aos Ofanins, uma categoria especial de anjos que, segundo antigas tradições, sustentam o próprio trono de Deus. Eles não são meros observadores passivos, são guardiões ativos da ordem cósmica, garantindo que tudo permaneça em seu devido lugar. É fascinante pensar que mesmo os anjos, criaturas celestiais por natureza, sentiam temor diante desse ser. Isso nos mostra que o respeito à autoridade divina transcende até mesmo as hierarquias celestiais. Não é um medo nascido da tirania, mas uma reverência profunda diante do sagrado. E sabe o que é mais incrível? Esse símbolo continua vivo até hoje, aparecendo em diferentes formas na arte, na filosofia e até mesmo em símbolos modernos. É como se essa imagem dos olhos vigilantes fosse uma linguagem universal para expressar nossa relação com o divino. Então, da próxima vez que você se deparar com alguma representação do olho que tudo vê, lembre-se, você está diante de um dos símbolos mais antigos e universais da humanidade, uma tentativa de traduzir em imagem algo que vai além da nossa compreensão. Quando estudamos textos antigos sobre escatologia,
que é o estudo dos últimos acontecimentos, percebemos algo extraordinário. O ser cheio de olhos não é apenas uma criatura misteriosa do presente, mas também uma peça fundamental no grande quebra-cabeça do futuro. Pensem comigo. Desde a Idade Média, artistas e monges tentaram representar essa criatura impressionante. Nas iluminuras dos manuscritos, vemos rodas flamejantes cobertas de olhos, cercando o trono divino. No período barroco, esses olhos se multiplicaram em vitrais, pinturas e esculturas, sempre nos lembrando que estamos sendo observados. Mas o mais incrível é que esse simbolismo atravessa culturas. Dos xamãs sul-americanos aos guerreiros norte-americanos, dos incas aos povos antigos do Oriente, todos desenvolveram símbolos semelhantes. É como se a humanidade inteira sentisse essa presença vigilante. E hoje? Bem, vivemos na era da vigilância digital. Câmeras, satélites, smartphones, tudo nos observa. É como se aquela antiga visão espiritual tivesse se materializado em tecnologia. Mas a diferença é que o ser celestial não está interessado em nossos dados, e sim em nossas almas. Imagine a cena do julgamento final. Multidões incontáveis diante do trono divino. E ali, majestoso e terrível, o ser cheio de olhos. Cada um de seus olhares é como um livro aberto, revelando não apenas ações, mas intenções, pensamentos, desejos ocultos. Os místicos medievais o chamavam de portador da claridade. Diziam que ele não apenas testemunha, mas também ajuda os salvos a suportar a intensidade da luz divina. É fascinante pensar que essa criatura, que causa tanto temor, também pode ser um auxiliador. Mas talvez o aspecto mais profundo seja este. O ser cheio de olhos nos ensina que não existe verdadeira vida na mentira. Cada um de seus olhares é como um espelho que reflete quem realmente somos. Não para nos condenar, mas para nos libertar através da verdade. E sabe o que é mais impressionante? Ele não precisa falar, não precisa acusar ou defender. Sua simples presença já é revelação suficiente. É como se cada um de seus olhos fosse uma página do livro da vida, contando não apenas nossa história, mas também nosso destino. Por isso, amigos, essa criatura misteriosa não deve ser vista apenas como um guardião assustador, mas como um mensageiro de esperança. Ela nos lembra que um dia toda a verdade virá à luz, que nada será perdido ou esquecido. E assim, diante do trono eterno, ele permanece, silencioso, ardente, insondável, um ser majestoso, coberto de olhos, vigilante e imponente, testemunha de toda a história. Você já imaginou estar diante de uma presença tão extraordinária? Um ser que não precisa pronunciar palavra alguma, mas que tudo revela através de seu olhar penetrante. Que não acusa, mas diante do qual não existe possibilidade de esconder a verdade. Os próprios anjos, em sua glória celestial, tremem diante dessa presença. E nós, simples mortais, mal podemos compreender a magnitude desse encontro. Cada olhar carrega o peso da eternidade, cada movimento reflete a sabedoria dos tempos. Quando o último selo for finalmente rompido, quando os céus se abrirem em glória e o tempo conhecido chegar ao seu fim, não serão as palavras que determinarão o destino da humanidade. Será o olhar de 1000 olhos que tudo vê, que nunca descansa, que conhece cada segredo do coração. Este guardião da eternidade, com sua presença majestosa, nos lembra que existe algo maior que nós mesmos, algo que transcende nossa compreensão limitada, algo que nos conecta ao próprio mistério da existência. E talvez, apenas talvez, quando finalmente encararmos esses olhos no último dia, descobriremos que além do julgamento existe também misericórdia, que além da justiça existe amor, que além do temor existe esperança. Pois cada olho desse ser celestial não apenas observa nossas falhas,
mas também testemunha nossas lutas, nossas vitórias, nossa jornada em busca da verdade. Cada olhar não apenas julga, mas também compreende a complexidade da experiência humana. Amigos, essa reflexão nos convida a viver com mais consciência, sabendo que cada momento de nossas vidas tem significado, cada escolha tem peso, cada ação ecoa na eternidade. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, não deixe de compartilhar com aqueles que você ama. Ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre como essa reflexão impactou sua vida. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios do divino e crescendo em sabedoria. Até o próximo vídeo e que a luz da verdade continue iluminando nossos caminhos. Vibrações da Fé.